Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vivendo com alegria esse mês da Bíblia, vamos, nessa terceira semana, acolher com muita alegria o texto de Romanos, capítulo 6, versículo de 12 a 23. Portanto, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer a seus desejos. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei vós mesmos a Deus como quem passou da morte à vida, e vossos membros a Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, pois não estáis sob a lei, mas sob a graça. E então, ireis pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos para a obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração ao ensinamento ao qual fostes confiados. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Devido à fraqueza da vossa carne, falo de maneira bem humana. Com efeito, se oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade para a iniquidade, oferecei-os agora como escravos à justiça para a santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colhieis outrora? Coisas das quais agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, colheis o vosso fruto para a santificação, tendo como fim a vida eterna. Com efeito, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Romanos, que estamos refletindo nesse mês de setembro, ela dedica de maneira muito especial aquilo que é o essencial da vida cristã. Uma vez batizados em Cristo, Paulo vai trabalhar isso nos capítulos anteriores e também no capítulo 6, nós, uma vez sepultados com Cristo no batismo, nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. E agora, na sequência dessa reflexão de Paulo, ele vai então nos convidar, nestes versículos que acabamos de ouvir, para vivermos a verdadeira liberdade, nos entregando à vontade de Deus, não mais como escravos dos nossos desejos, dos nossos impulsos, ou das nossas paixões desordenadas, podemos assim também dizer, mas viver para realizar a vontade de Deus. Se nós estamos sob o regime da graça, então devemos viver da graça do Senhor. Devemos viver a vida nova em Cristo, vivendo não mais como escravos do pecado, mas sim como livres para a santificação da nossa vida. E se nós obedecemos à vontade de Deus, nós temos como garantia a vida eterna. Se nós continuarmos como escravos do pecado, o pecado vai nos levar à morte. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, o pecado sempre nos afasta de Deus. O pecado fere a nossa dignidade
rompe também as relações fraternas. Ou seja, o pecado nos impede de ter a verdadeira vida. Se nós vivemos na graça, toda a nossa vida será direcionada para que a vontade de Deus se realize em nós. E à medida que nós conseguimos fazer a vontade de Deus, estaremos dando testemunho de que nós alcançamos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E nós fomos libertados do pecado para vivermos a vida da graça. E viver na graça de Deus é viver segundo a sua vontade, é viver a vida nova e assim termos como garantia a vida eterna e feliz. Devemos então nos perguntar, eu tenho vivido como ainda escravo do pecado, eu tenho vivido a verdadeira liberdade dos filhos de Deus? Nós somos batizados para vivermos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Neste ano jubilar, o ano santo que estamos vivendo, é um convite para alcançarmos essa liberdade dos filhos de Deus por uma busca sincera de conversão, vivendo a experiência do perdão de Deus, porque o perdão de Deus, ele nos concede de reavivar em nós a graça do batismo. Ele nos regenera, nos recupera aquilo que somos, imagem e semelhança de Deus, para vivermos identificados com Jesus. Isto é, viver a liberdade dos filhos de Deus, para assim testemunhar que nós somos verdadeiramente livres e que vivemos este mundo para a vida que o Senhor reserva para nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a gente possa nessa semana voltar, quem sabe, a esse trecho que acabamos de ouvir e cada um possa se perguntar: como eu tenho vivido? Como escravo do pecado ou tenho vivido a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, uma vez que o pecado leva à morte e viver para Deus é garantia de vida eterna. Mas quando nós falamos de vida eterna, não vamos almejar a vida eterna só depois que nós morrermos fisicamente. O convite é que vivamos já, peregrinando neste mundo, esta vida que Jesus nos trouxe. Acolhê-lo já é viver a vida divina. E que se nós vivermos essa vida na liberdade dos filhos de Deus, nós já experimentamos esta vida que um dia será eterna, que Jesus garantiu para nós, que é a salvação. Esforcemo-nos, irmãos e irmãs, para vivermos não mais como escravos do pecado, mas livres para amar e servir, isto é, livres para fazer a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus, este é feliz, esse tem a garantia da vida eterna. Que Deus então nos abençoe e nos faça verdadeiramente livres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.